Segundo o jornalista Léo Dias, Virgínia Fonseca não conteve as lágrimas e chegou a interromper as gravações do seu programa após ser impactada por uma matéria que mencionava uma suposta viagem de Zé Felipe, seu marido, com a cantora Ana Castela para a Disney. A informação rapidamente se espalhou pelas redes sociais, provocando uma onda de comentários, especulações e debates acalorados. Não se trata apenas de uma nota de bastidores do mundo artístico, mas de um acontecimento que reflete como a vida pessoal de artistas e influenciadores hoje é acompanhada em tempo real, gerando engajamento, audiência e muita emoção por parte de quem acompanha. Mas será que a história é exatamente como foi narrada? Ou será que existem pontos ainda não esclarecidos que merecem ser analisados? O relato de que Virgínia teria chorado bastante, ao ponto de precisar interromper a gravação, chama atenção porque mostra a vulnerabilidade de uma das figuras mais influentes do Brasil atualmente. Ela, que construiu sua imagem de mulher forte, empreendedora e bem-sucedida, demonstra que, por trás das câmeras, há também fragilidade, sentimentos e medos. Quantas vezes o público já não se perguntou como seria a reação dela diante de rumores tão delicados envolvendo o marido e pai de seus filhos? E, de certa forma, esse episódio entrega uma resposta direta. Ela sentiu, foi atingida e não conseguiu esconder a dor. Zé Felipe e Virgínia se tornaram um dos casais mais comentados e acompanhados do Brasil nos últimos anos. A mistura de música, carisma, vida familiar exposta nas redes e grandes contratos publicitários transformou o casal em uma verdadeira marca. Por isso mesmo, qualquer rumor sobre uma crise no relacionamento ganha proporções gigantescas. E quando esse rumor envolve o nome de Ana Castela, outra artista em alta e que arrasta multidões, a repercussão só poderia ser explosiva. A pergunta que fica é: por que esse episódio tomou tamanha proporção tão rápido? O público realmente acredita em uma possível aproximação entre Zé Felipe e Ana Castela ou é a força do entretenimento, da fofoca e da curiosidade que move tudo isso? Segundo as informações divulgadas, a reação de Virgínia aconteceu logo após a produção lhe apresentar a nota sobre a suposta viagem. Ela teria se descontrolado emocionalmente, pedindo uma pausa nas gravações para se recompor. Quem estava no estúdio garante que o clima foi de tensão e preocupação, já que a apresentadora costuma manter a energia e a espontaneidade como marca registrada em todas as suas aparições. Isso mostra o quanto a notícia a atingiu profundamente, a ponto de deixá-la vulnerável diante de toda a equipe. Você consegue imaginar a força que uma informação precisa ter para derrubar alguém que, em frente às câmeras, quase sempre parece imbatível? Outro ponto que vem chamando atenção é a reação do público nas redes sociais. Enquanto alguns se solidarizam com Virgínia, destacando quanto deve ser difícil lidar com rumores de traição em meio a uma carreira tão exposta, outros questionam se tudo não passa de uma jogada de marketing, já que o casal sabe como poucos transformar crises em visibilidade. Afinal, em um cenário onde a audiência vale ouro, qualquer movimentação pode se tornar combustível para engajamento. Mas seria justo colocar em dúvida um momento de dor tão íntimo? Ou o mundo das celebridades já acostumou os fãs a questionarem tudo o que veem? Ana Castela, por sua vez, também entra na linha de fogo dessa polêmica. Conhecida como boiadeira e dona de uma das maiores ascensões na música sertaneja nos últimos anos, ela já esteve em meio a rumores com outros nomes, mas desta vez a situação é ainda mais sensível, já que envolve o casamento de colegas do meio artístico. A ausência de uma manifestação oficial por parte dela só aumenta as especulações, porque, no imaginário popular, o silêncio muitas vezes é interpretado como confirmação. Será que Ana deve se pronunciar? Ou, nesse caso, o silêncio é a melhor resposta para evitar inflar ainda mais o assunto? O jornalismo de celebridades e entretenimento tem mostrado cada vez mais como a linha entre vida pública e vida privada dos artistas está quase inexistente. O episódio envolvendo Virgínia, Felipe e Ana Castela é apenas mais um exemplo de como cada gesto, cada boato e cada lágrima se transformam em pauta nacional. Mas há também um ponto importante a se refletir. Até que ponto o público tem responsabilidade nessa engrenagem? Se não houvesse tanto consumo de informações relacionadas à vida íntima dos famosos, será que episódios como esse teriam tanto espaço? Você, por exemplo, gostaria que sua vida pessoal fosse debatida por milhões de pessoas, muitas delas desconhecidas, em tempo real? Fontes ligadas à produção garantem que a equipe do programa tentou dar suporte emocional a Virgínia e que o trabalho só foi retomado após ela se recompor. Ainda assim, há relatos de que a apresentadora permaneceu abatida, algo incomum em gravações que geralmente transbordam alegria, leveza e descontração.
Isso pode sinalizar que, de fato, a notícia mexeu com estruturas internas e não foi apenas um teatro midiático. A imagem de uma Virgínia fragilizada contrasta com a figura da empresária resiliente que move milhões de seguidores, e talvez seja justamente essa contradição que tanto desperta a curiosidade das pessoas. O público, por sua vez, segue dividido. Há quem apoie e se solidarize, mandando mensagens de carinho e força para ela nas redes. Outros, mais críticos, dizem que tudo não passa de mais uma jogada para se manter em evidência. A verdade é que, independentemente de qual versão seja correta, o episódio cumpre um papel essencial no show business, manter todos comentando. E é exatamente isso que mantém os nomes de Virgínias, Felipe e Ana Castela no topo dos assuntos mais falados. Agora, o que você acha? É possível acreditar cegamente no que é divulgado ou é necessário sempre questionar os bastidores dessas histórias? Vale lembrar que o casal Virgínias e Felipe já passou por outros momentos de crise expostos publicamente, mas sempre conseguiu reverter a situação a seu favor. Seja em participações em programas de televisão, seja em transmissões ao vivo nas redes sociais, eles já provaram mais de uma vez que sabem como pouco se reconectar com o público após turbulências. A dúvida que paira agora é se esse novo episódio terá a mesma resolução positiva ou se, desta vez, as feridas abertas serão mais difíceis de cicatrizar. Enquanto a situação não é esclarecida, a mídia segue acompanhando cada detalhe e o público continua ávido por novidades. O que virá a seguir? Uma declaração oficial de Virgínia? Um posicionamento de Zé Felipe? Ou até mesmo uma resposta de Ana Castela? Tudo é possível, e é justamente essa imprevisibilidade que faz com que os olhos do público permaneçam atentos. E você, continua acreditando na força desse relacionamento ou já enxerga sinais de desgaste? A forma como a imprensa e as redes sociais tratam o episódio também gera reflexões sobre a responsabilidade jornalística e a velocidade da informação. Em tempos de viralização instantânea, notícias como essa ganham corpo em poucos minutos, mas nem sempre carregam toda a verdade. A declaração de Léo Dias, por exemplo, foi suficiente para mobilizar multidões, mas é importante lembrar que, sem documentos ou provas concretas, a notícia se sustenta em relatos de bastidores. O público, no entanto, muitas vezes ignora esse detalhe, preferindo acreditar no drama imediato. E você, costuma checar as informações antes de formar opinião ou se deixa levar pelo impacto inicial? Esse episódio marca mais um capítulo da narrativa sempre intensa que envolve Virgínias, Felipe e, agora, Ana Castela. Uma história que mistura amor, fama, ciúmes, lágrimas e muita especulação. Uma história que, acima de tudo, revela como os sentimentos humanos continuam sendo ponto central em qualquer trama, seja ela vivida longe dos holofotes ou diante de milhões de pessoas. E o mais interessante é que, mesmo sabendo que há exageros e ruídos no caminho, o público continua assistindo, opinando e se envolvendo. Afinal, quem nunca se viu curioso para saber como termina o próximo capítulo de uma novela da vida real? E agora eu pergunto a você que está acompanhando, qual é a sua opinião sobre toda essa situação? Você acredita que Virgínia foi realmente pega de surpresa e reagiu com emoção genuína ou acha que existe uma dose de estratégia para manter seu nome em alta? Acha que Zé Felipe deveria se pronunciar de imediato para encerrar os boatos? E Ana Castela, deve se defender publicamente ou seguir em silêncio? Essas perguntas não têm respostas únicas, mas são justamente elas que fazem com que a história continue ganhando força. O caso ainda vai render muito debate, e cada declaração daqui para frente será analisada minuciosamente por fãs, críticos e jornalistas. Enquanto isso, os holofotes seguem firmes sobre o trio, e qualquer movimento pode mudar os rumos dessa narrativa. Então, não deixe de acompanhar as próximas atualizações, claro, deixe sua opinião. Ela é parte fundamental dessa conversa, porque mostra como o público também constrói a história. Aproveite para seguir o canal, compartilhar com seus amigos e continuar acompanhando tudo de perto, porque essa novela da vida real promete muitos capítulos ainda.